Você acredita que as pessoas estejam recebendo mensagens e sinais em várias partes do mundo? Se você acredita, assista esse vídeo e eu te conto uma história que aconteceu comigo, dentre muitas outras. Meu nome é Flávio, se inscreva no canal, ative as notificações, participe e eu te conto essa história depois da vinheta. Bem, esse fato aconteceu em maio de 2020, quando o vírus da Covid espalhado pelo mundo. Aqui no Brasil havia uma quantidade enorme de óbitos diariamente e, por decisão das autoridades, as pessoas teriam que ficar em casa. Então, nesse período, eu estava trabalhando pela internet. E como a quantidade de pessoas que morriam diariamente era assustadora, e isso motivava ainda mais para que as pessoas tomassem as medidas de combate à disseminação do vírus. Não havia vacina, ainda estava em fase de estudo, e o que existia era a possibilidade de remédios, alguns até que eram combatidos pela medicina por não ter comprovação científica. Mas na realidade, as pessoas estavam em busca de proteção. E como havia esse interesse da população em se proteger, as notícias se espalhavam rapidamente que medidas poderiam ser tomadas para que o corpo humano se tornasse mais resistente na iminência de pegar esse vírus. Então, eu decidi diariamente tomar banho de sol, porque o sol desempenha em nosso organismo a produção da vitamina D, que é essencial para aumentar a nossa resistência e a nossa defesa. Então, eram banhos de sol diário de 10 a 15 minutos. Mas isso durou pouco tempo, porque as atividades me tomaram parte do meu tempo, e isso ficou impossibilitado de se prolongar por um longo tempo. Então resolvi tomar esses banhos de sol diário. Eu usava como local aqui uma área aberta na minha casa. Então eu colocava a cadeira e ficava de frente para o sol, e eu colocava um boné para que não prejudicasse a minha visão, já que eu tinha que estar focado no sol. Então o boné servia como um quebra-luz, vamos dizer assim. E eu ficava com o celular na mão. Então, no dia 24 de maio, depois de ter tomado esse banho de sol, uns 10 minutos, eu resolvi tirar uma selfie com o sol no fundo da imagem. Então, eu me posicionei diante do celular e tirei, se não me recordo, me lembro, 2 a 3 fotos.
Então mais tarde eu fui olhar uma dessas fotos e aí você observa na imagem que está sendo mostrada algo semelhante ao que as pessoas descrevem como anjo. Inicialmente eu imaginei que poderia ser um pássaro, mas pela distância e pelo tamanho seria impossível aqui na região Nordeste, principalmente aqui entre o Piauí e o Maranhão, ter um pássaro que eu calculo, eu imagino que tenha de 2 ou 3 metros de comprimento, pela distância que a gente olha na foto. Mas no primeiro dia eu me coloquei que poderia ser um pássaro. Então no dia 25, o dia seguinte, novamente eu estava lá para tomar o banho de sol e fiquei na posição que eu sempre ficava, com o boné servindo de quebra-luz, com o celular na mão. Resolvi tirar novamente imagens do sol, só que nesse dia eu resolvi tirar apenas pegando a paisagem e o sol, e não fazendo o registro da minha imagem. Se eu não me engano, eu tirei de 2 a 3 imagens, e numa delas também novamente apareceu algo semelhante a um anjo ou a um pássaro. Entre essas duas imagens eu achei uma semelhança muito grande, principalmente porque os horários eram aproximados e em segundo, sempre próximo ao sol. No dia anterior, no dia 24, o registro foi feito às 9 horas 59 minutos e 32 segundos. No dia 25, às 9 horas 55 minutos e 6 segundos. Então havia uma semelhança muito grande entre os horários em que eu tinha feito o primeiro registro e a posição dessa imagem em relação ao Sol. Então no terceiro dia, no dia 26, eu já estava novamente ali, mas já pensando no aparecimento novamente dessa imagem, só que eu não estava mais usando o celular. Eu havia colocado nas minhas mãos uma câmera filmadora, uma JVC, com um zoom de 70 vezes, porque eu queria ter uma definição melhor. Eu queria filmar se realmente aquilo fosse aparecer novamente, eu teria como dar o zoom bem próximo dessa imagem e tirar toda a dúvida. Então, de fato, eu me posicionei como eu já havia feito nos dias anteriores e fiquei ali esperando, mas não com foco direto no sol. Então fiquei ali, me distraí um pouco, olhando outras paisagens, e de repente o meu olhar foi na posição do sol. E aí eu vejo novamente o que aparenta ser uma criatura, né? Um ser alado, vamos dizer assim, passando novamente próximo ao sol. Imediatamente eu dei um pulo da cadeira, já com a câmera na mão, para fazer a filmagem. Nesse movimento de me levantar da cadeira, quando eu olhei, não consegui mais ver. Já havia sumido o que aparentemente poderia ser esse ser alado ou um anjo. Então aquilo para mim foi frustrante, porque eu olhava para todos os lados e não conseguia mais localizar. Havia sumido. Bem, e quanto à descrição desse ser alado?
o tempo foi muito curto para que eu pudesse observar com maiores detalhes. Eu imagino que o tempo em que eu pude olhar a movimentação desse ser deve ter sido entre 1 a 2 segundos, porque eu me preocupei em me levantar rapidamente para tentar obter uma filmagem, obter uma imagem aproximada daquilo que eu havia já feito o registro nos 2 dias anteriores. Mas o que eu pude ver nesse pequeno espaço de observação foi que os movimentos eram suaves, e o que eu imagino ser as asas era como se não houvesse peso para sustentação naquele espaço. Não oferecia, pelo menos aparentemente parece que não oferecia nenhuma resistência naquele espaço. Então foi algo que me impressionou, porque a gente vê a movimentação normalmente de pássaros, a gente dá para perceber que em alguns movimentos que eles fazem existe uma certa resistência, existe um determinado esforço. Por mais que eles possam estar planando, mas a gente vê em alguns momentos, principalmente no bater de asa, que ali está sendo colocado uma certa quantidade de energia, o que foi diferente do que eu observei. Eram movimentos assim de algo que era muito leve. Então isso foi as características que eu pude observar nesse pequeno espaço de tempo em que eu visualizei e depois tive que me levantar. O interessante é que, após não conseguir mais visualizar aquilo que eu havia visto inicialmente e que existia a possibilidade de tirar todas as dúvidas, já que eu não estava usando o celular, mas uma câmera filmadora com zoom. Então eu imediatamente fiz um questionamento, mas a nível mental, né? Por que aquilo havia desaparecido da minha visão? Não sei se foi uma comunicação telepática, comigo nunca aconteceu. As pessoas falam que telepatia, você escuta como se fosse uma voz dentro da cabeça, mas eu tenho observado em algumas experiências que isso não acontece comigo. Simplesmente as coisas chegam prontas. Eu não escuto voz, não tenho aparentemente nenhuma habilidade mediúnica, vamos dizer assim, mas simplesmente em algumas situações a resposta vem instantaneamente, como se eu já, após a pergunta ou questionamento, já tivesse a resposta instantânea. Então, quando eu questionei sobre o desaparecimento dessa imagem, por que eu não consegui filmar, me veio a resposta de que aquilo não era para ser filmado, mas simplesmente entendido. Então eu questionei após essa suposta resposta, mas entendido de que forma? Então me veio um entendimento interior que aquele ser estava ali, posicionado
sobre a cidade de Teresina, porque havia uma quantidade enorme de pessoas que estavam morrendo diariamente em decorrência do vírus da Covid, principalmente nos hospitais, e devido ao clamor, ao sofrimento e à angústia de muitas pessoas e de muitos familiares, ele estava ali para dar um suporte, vamos dizer assim, para dar um auxílio, um apoio, uma energia, vamos dizer assim, a essas pessoas que estavam morrendo. Eu entendi que aquele ser, ele servia de condução ou de, vamos dizer assim, de apoio espiritual para as pessoas que estavam deixando o seu corpo material. E as famílias também que estavam sofrendo em decorrência dessas mortes, elas estavam sendo auxiliadas por essas criaturas, embora eu tenha visto apenas uma. Mas o mais impressionante é que elas estavam sempre próximo ao Sol. Há um certo tempo eu já venho assim trabalhando essa questão de que em muitos avistamentos, contatos ufológicos, tem uma ligação muito forte com o Sol, principalmente nas cidades. Muitas vezes as pessoas se questionam, eu não consigo ver uma nave, eu não consigo ver um disco, mas é porque em muitos casos eles se posicionam próximo ao Sol. E aí vem a pergunta, quem vai olhar para o Sol? Ninguém. Então é uma espécie de proteção, de camuflagem. Se você não tem uma barreira de proteção, no caso eu estava usando um boné, então eu não tinha como ficar olhando para o Sol, mas ao mesmo tempo eu via em volta do Sol qualquer movimentação. Então isso me serviu, vamos dizer assim, para reforçar a minha teoria. E em muitas situações, certos avistamentos que supostamente poderiam ser ufológicos, eu acredito que em alguns casos ele tem alguma ligação religiosa. Então esse fato ele foi assim interessante, ele foi muito marcante para mim. E eu estou colocando aí novamente as imagens para que vocês possam ver, e ao lado os dados de cada imagem. Ou seja, se você não sabe, cada imagem que você obtém através de um celular ou de uma câmera fotográfica digital, existe um registro, se chama EXIF, onde tem todos os dados da tua câmera, o horário, a abertura. E no caso do celular ainda é mais complexo, porque ele tem até os dados do GPS. Lógico que eu não vou colocar aqui os dados do GPS abertamente aqui por causa da privacidade, né? Da minha privacidade. Mas eu quero que vocês entendam isso, que esses acontecimentos podem estar ainda acontecendo, mas naquela época eu acredito, e pelas respostas que eu tive, estava acontecendo em grande quantidade justamente por isso, pela angústia, pelo clamor, pelo desespero da população. Então essas aparições elas estavam servindo de suporte. Então o Criador, Deus, seja como você entende, pela força maior
que construiu, que governa o universo, enviava esses mensageiros justamente para dar um apoio às pessoas que ficavam aqui no sofrimento e às pessoas que estavam também partindo. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato. Outros eu colocarei em outros vídeos, outros acontecimentos, mas eu espero que vocês entendam que ao mesmo tempo em que acontecem fatos de cunho ufológico, também acontecem outros fatos que se encaixam dentro dos padrões religiosos e outros que não tem como a gente saber o que é aquilo, qual é o vínculo que aquilo tem, ou com uma coisa ou com outra. Então, ufologia é assim. Eu sempre penso dessa forma. Eu sempre me coloco com os pés no chão e o olhar voltado para o alto. Mas eu não posso deixar de observar, de prestar atenção nesses fatos, nesses acontecimentos. Posso até estar enganado, mas eu acredito que, com certeza, cada acontecimento desse é um sinal, é uma mensagem que está sendo enviada. Então, cabe a cada um, cabe a mim ou a você, fazer as suas deduções, as suas interpretações. Ok? Então, até o próximo. Valeu.